Se a vida pode mudar em um segundo, imagine o que pode acontecer em 100 dias. Um novo momento, um novo tempo para a Olímpia. De quem não para e tem pressa para fazer acontecer. Uma cidade que pulsa acelerada, sem um minuto sequer a perder. 100 dias é pouco, mas Olímpia é mais. A prefeitura se movimenta atraindo investidores que acreditam no futuro promissor da cidade, proporcionando em pouco tempo de gestão a geração de novos postos de trabalho. Olímpia é mais. Uma gestão mais próxima das pessoas, com o compromisso de transformar a cidade, trabalhando com um olhar mais carinhoso para o olimpiense, oferecendo soluções pensadas para gerar tranquilidade e projetar um futuro mais confiante. Trabalhando na conscientização e criando. A cidade caminha em direção da prosperidade, da melhoria da qualidade de vida de todos, com a visão de transformar Olímpia em uma cidade mais saudável. Uma Olímpia que investe em tecnologia para dar mais agilidade aos serviços públicos, com mais modernidade no atendimento em todas as áreas para facilitar a vida das pessoas. Uma saúde com mais respeito e o cuidado que ela merece. Uma cidade inteligente que em apenas 3 meses já fez a diferença. Olímpia é mais oportunidades. É investimento e incentiva à qualificação e ao empreendedorismo. Inúmeras vagas de trabalho foram criadas no mercado local e a profissionalização ganha força com a chegada da FATEC em tempo recorde, somado com novos cursos na ETEC para qualificar os olimpienses e gerar mais empregos e renda. Olímpia é mais crescimento e desenvolvimento para toda a população, acreditando que a base está no conhecimento. Ações pensadas no hoje para construir uma cidade mais consciente, inclusiva e inovadora. Afinal, o cuidado com o futuro começa agora, com ações que incentivem a preservação do meio ambiente, cuidem da limpeza urbana e levem a cultura da educação ambiental para toda a comunidade. Para realizar todas essas e outras ações que estão a caminho, Olímpia é mais planejamento, com servidores públicos cada dia mais capacitados para atuar com estratégia e eficiência, gerando também economia aos cofres públicos. Mas isso é apenas o começo. Estamos pavimentando o caminho para um futuro brilhante, abrindo as portas lá fora para a prefeitura na busca por conquistas que tragam progresso e aqui dentro para ouvir as pessoas, trabalhando na conscientização e criando ações pensadas para quem realmente importa, as famílias olimpienses. Uma cidade que ouve e atende sua população, um governo de cara nova, mais moderno e mais próximo das pessoas, ultrapassando as barreiras físicas para levar a informação e o serviço de utilidade pública. Uma gestão humanizada, escrevendo uma nova história para a nossa cidade e nos distritos. Uma história de progresso, esperança e sucesso, levando cultura e entretenimento para todos. Olímpia é mais movimento. 100 dias de transformação, 100 dias dedicados a trazer resultados e garantir uma vida melhor. Um novo futuro para a cidade, um novo futuro para todos os olimpienses. Guegué, secretária de Cultura e Defesa do Folclore. Agradecer também a presença da Edna Marques, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, da Jéssica Maria dos Santos, nossa secretária de Educação, do Vinícius Opelari, secretário de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana. Também agradecer a presença do Kleber Sisoto, secretário de Planejamento e Finanças, do Guilherme Sá, também, que é controlador da Controladoria Geral do município, a todos os diretores também e chefes de setor aqui da Prefeitura e os demais servidores públicos que estão envolvidos
nos trabalhe nessas conquistas, nesses primeiros 100 dias de governo, e agradecer também você que acompanha a gente aí da sua casa, do seu trabalho, pelas nossas redes sociais oficiais da Prefeitura. Nosso muito obrigado. E nesse momento eu convido o presidente da Câmara Municipal, Flávio Olmos, representando todos os vereadores, para uso da palavra. Fique à vontade, vereador, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Começo cumprimentando o nosso prefeito Geninho, nosso vice e secretário da Saúde, Márcio Kigami, a nossa secretária Raquel, e em nome do vereador Salata, cumprimento todos os vereadores aqui, em nome da secretária Edna, cumprimento todos os secretários, em nome... Vou falar aqui do Juninho. Cumprimento todos aqui da plateia. Pessoal, queria dizer que lá atrás, quando eu recebi o primeiro convite para ser candidato a vereador, eu olhava o governo do Geninho Zuliani, que lá atrás tinha trazido uma ETEC para nós, que tinha construído um parque industrial. Depois de 30 anos que a gente tinha um parque industrial, o Geninho, há 15 anos, trouxe um parque industrial para a nossa cidade. E o Geninho trouxe a nossa UPA. E eu ganhei para vereador. A decepção ficou um pouco, porque o que fez para a população o outro governo? Estou aqui para criticar, mas só para avaliar. E agora, ganho novamente para vereador, junto com o Geninho, prefeito, e de imediato, com 100 dias, já fico com um orgulho danado. O Geninho, menos de 100 dias, já trouxe a FATEC para nós. Isso é uma conquista que todo olimpiense tem orgulho. Isso é uma honra para mim, como vereador, estar fazendo parte desse governo. A gente tem a rodovia Natal Breda, que há anos está lá precisando de um recap, e o Geninho acaba de anunciar a reforma, o recap total da Natal Breda. Então é muito orgulho de estar fazendo parte desse governo e dizer que, como vereador, presidente da Câmara, estamos apoiando o Geninho. Vamos te dar o maior apoio para você fazer essa gestão, a melhor gestão da sua vida. Não tenho dúvida que estou do lado certo, e como presidente da Câmara e vereador, brigo por esses 4 anos, vamos ajudar o Geninho a construir um novo parque industrial depois de 14 anos. Então, só tenho que agradecer e dizer que a Câmara Municipal apoia o Geninho Zuliani como prefeito. Tenho orgulho de estar fazendo parte hoje desses 100 dias, porque não sou de falar muito, sou meio curto e grosso, mas falo de coração. Então, um bom dia a todos e parabéns a vocês, que é funcionário público aqui, que estão aqui presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. E agora eu convido o nosso vice-prefeito, Dr. Márcio Kigami, para que também possa fazer a sua saudação. Bom dia, gente. Vou usar as palavras do Kleber no cumprimento, cumprimentar a todos e fazer uma reflexão sobre a nossa história, né? Durante a campanha, as pessoas me perguntavam o que a gente ia fazer por Olímpia. E aí eu respondia: o que nós podemos prometer é muito trabalho, né? Só que eu não sabia que era tanto trabalho assim, né, Geninho? Eu posso perguntar para meus amigos secretários e para todos os funcionários, a gente foi no teu ritmo, acelerado, não é a 120 por hora, é a 200 por hora,
E nesses 100 dias a gente consegue ver, enxergar o que a cidade tem de potencial e o que a cidade pode esperar dessa administração. É de muito orgulho meu ver o empenho de todos os funcionários. Na minha secretaria, trabalham sem final de semana, sem horário, e a gente está sempre focando para a gente chegar no dia de hoje, né? Vários vieram, não vai dar tempo, não vai dar certo. Falei, dá certo. Tanto que dá certo que hoje nós estamos aqui, com uma história de 100 dias maravilhosa, para mostrar para a população de Olímpia todo o potencial que a nossa cidade tem. Conquistas enumeradas pelo Flavinho, a gente tem muito mais, a gente tem que esperar muito mais da cidade, né? Nós estamos jogando Olímpia no futuro. Daqui a um ano, Olímpia vai avançar 20, 30 anos no futuro. A gente está trazendo tecnologia, está trazendo informação em todas as áreas, na saúde, na parte administrativa, no cuidado das pessoas, sempre, 100%, 100 dias de muito trabalho, né? Nós temos agora uma nova meta, viu, gente? Não é para descansar, a gente vai continuar com o nosso plano, que a gente tem agora as coisas para executar esse ano e nos próximos 3 anos, e preparar o caminho para os próximos 4 anos. Tá? Vocês não vão se livrar da gente tão fácil, né, Janinho? Nós vamos continuar aqui firme e forte. Mas o meu sentimento é de gratidão a todos vocês. A satisfação maior que nós temos é de perceber a vontade do funcionário, do nosso funcionário público, do funcionário da prefeitura. O tempo que ficaram sem voz. Porque muita coisa sai da nossa cabeça, mas muito mais sai do pensamento de vocês. Vocês trazem as ideias, nós temos os funcionários, os vereadores trazem os questionamentos, a ansiedade da população, e a solução é sempre discutida e conversada. Nós, secretários, sabemos da grande virtude do Geninho, né? Não adianta você competir com ele, porque se você mandar mensagem para ele às 4 da manhã, ele vai responder para você, porque não adianta. Já teve gente que tentou e não deu certo. Falou, vou pegar o prefeito. Respondeu. Você manda 1h da manhã, ele responde também. Então, nesse sentido, esquece, não vai ter jeito. Mas a gente tem que, nesse ritmo, continuar trabalhando e vamos levar todo mundo e agradecer. Nós pegamos uma situação difícil administrativamente, várias questões a serem resolvidas, os funcionários estavam desmotivados. A gente vê a vontade de participar, de ter voz, de mostrar aquilo que eles estão vendo na ponta, trazer para a gente procurar soluções. E esse aqui é o espírito da nossa administração, nós vamos continuar trabalhando diuturnamente para trazer o melhor para a cidade. Não vai ser 100 dias, pode ser mais de 1000 dias, pode ser 10.000 dias, mas a gente vai continuar no mesmo ritmo, porque nós pretendemos tornar a Olímpia muito mais importante, muito maior do que ela é hoje. Tá bom, gente? Obrigado. É isso que eu queria falar para vocês. Antes de dar sequência, gostaria de registrar aqui também, agradecer pela presença do secretário, que também teve bastante trabalho nesses primeiros 100 dias, Leandro Galina, nosso secretário de Obras, Engenharia e Infraestrutura, aqui presente também para acompanhar o evento. E agora nós vamos ouvir a secretária da Casa Civil, a Raquel Crepaldi Righetti, para a apresentação técnica do projeto 100 Dias, construído com envolvimento de todas as secretarias municipais por meio da definição e cumprimento de metas importantes para o planejamento estratégico da gestão, voltado a melhorar a vida dos olimpienses. Seja bem-vinda, secretária. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores, secretários municipais, da imprensa, e agradecer especialmente a presença dos servidores públicos que aqui estão. Em nome deles, gostaria de pedir para ficar de pé a diretora de planejamento, a Tamires Nicolucci, a Ana Júlia, a Raquel e a Bruna. Pedir para uma salva de palmas para elas. Elas fazem parte da equipe do planejamento estratégico da prefeitura, conduziram esse processo com maestria, com muita dedicação, empenho, né? Teve
levou serviço para casa, trabalhou nos finais de semana. Eu agradeço muito pelo comprometimento e dizer que elas continua sendo o ponto focal de todos nós para o planejamento estratégico, que continua a partir de agora junto com a Fundação Dom Cabral. Obrigada, viu, meninas? Queria falar um pouquinho sobre o projeto, dizer que hoje é um evento simbólico de 100 dias, mas que é muito importante porque demonstra, né, a importância que o planejamento tem para a gestão do prefeito Geninho, né, que é um governo que está embasado no planejamento, no cuidado e na transparência com a população. Nós iniciamos com a ajuda de todos os secretários, fizemos o diagnóstico inicial, né, todos os secretários dentro de suas pastas, identificando os principais gargalos, as fragilidades, montando a equipe, cuidando da equipe, né, dando voz para a equipe, olhando a peça orçamentária, fazendo todo aquele encaixe, né, com muito cuidado, com muito respeito, para que nenhuma política pública importante ficasse de fora. Então, todos os secretários têm um papel importantíssimo nesse resultado, né, cada um dentro de sua secretaria. Foram mais de 150 horas de trabalho técnico, de reuniões com todos os diretores, chefes, assessores. O prefeito Geninho participou da grande maioria delas, opinou na elaboração das metas, acompanhou a execução e os resultados. O envolvimento do Geninho nos inspira muito dentro do planejamento estratégico, porque ele é o que dá o gás para a gente. Como o Márcio disse, né, a gente achou que ia ter bastante trabalho e não imaginava que era tanto, e, de fato, né, ele é sempre assim, acelerado, tem grandes ideias e nos ajudou de forma muito ativa na elaboração desse projeto. Esse projeto também está em consonância com o plano de governo, né, que foi colocado à disposição da população, então a gente tende a consolidar todo esse processo. Nos primeiros 100 dias, é um trabalho manual. Então, nós fizemos com as ferramentas que nós tínhamos, com os servidores que nós tínhamos, né, com os computadores, com os arquivos. Eu até comentei com o Geninho, né, poderia ter ficado melhor se nós tivéssemos mais ferramentas tecnológicas, mas nos 100 primeiros dias é algo que ainda estamos ajustando, né? Nós estamos elaborando, e está em fase final, um software exclusivo para o planejamento estratégico, onde todo diretor, chefe, secretário, vão ter o login, vão fazer o acompanhamento via sistema, prefeito, secretário acompanha em tempo real, para evitar o retrabalho, para evitar manuseio excessivo de papel. Então, nós estamos caminhando para aprimorar ainda mais esse processo, né? É tanta coisa que eu falo bastante nas reuniões, aqui não. Então, a gente quer dizer que esse projeto dos 100 dias foi muito intenso, mas ele é só um ponto de partida, né? É daqui que a gente pretende, junto com a Fundação, junto com todos vocês, servidores, que são essenciais na elaboração e na execução desse planejamento, para que nós continuamos com essa força, que nós continuamos trabalhando em equipe, todos pensando na população, no serviço final, e não só de forma isolada em sua secretaria. O Geninho tem colocado muito isso como um ponto muito importante, para que nós sejamos unidos, para que um possa apoiar o outro, a execução feliz da Jéssica, da Guegué, é nossa também, né? Então, estamos todos juntos, e, como diz o prefeito, tempo gasto com planejamento é investimento. Então, parabéns a todos nós por esse resultado, parabéns ao Geninho, que dá tanta importância para o planejamento e para uma gestão transparente, organizada, e do cuidado que a nossa cidade precisa, e estava carente de receber todo esse cuidado e esse carinho. Parabéns, gente. Muito obrigado, secretária. E agora sim, quero convidar para fazer um balanço das ações realizadas, também dos desafios superados e também elencar os principais avanços e os próximos passos da gestão municipal. Agora eu convido o prefeito Geninho Zuliani, que vai explanar para a gente. Uma salva de palmas.
Abre mais um pouquinho a tela. Onde eu aperto? Não pode ser aqui. E como que passa lá? Bom dia. Bom dia a todos, a todas. É uma alegria muito grande estar começando essa manhã com essa prestação de contas dos primeiros 100 dias do nosso governo. E é uma prestação de contas para a sociedade. Então, eu começo aqui cumprimentando a imprensa, que está acompanhando aqui. Estou vendo aqui o João Prats, estou vendo a Cris Gracindo, a Andressa Maeiros, a Bruna Arantes, o Julião, que são pessoas que vão levar essa informação adiante, a todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube, no canal da Prefeitura Municipal, e cumprimentar todos vocês, né, secretários, vereadores, colaboradores, de uma forma geral. E foi ao lado de vocês que nós conseguimos construir, nesses primeiros 100 dias, um rumo novo para a cidade, uma nova forma de fazer gestão, pensando estrategicamente como que a gente quer Olímpia daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, o nosso caminho fica mais curto. Depois de, no ano que vem, eu completo 30 anos de vida pública, quando eu disputei a minha primeira eleição para vereador em 1996, e é natural que a maturidade faz a gente organizar melhor o tempo e, acima de tudo, faz a gente saber escolher prioridades. Hoje, por mais que a minha equipe diga que eu trabalho muito, mas eu não acordo mais cedo do que eu deveria, né? Na maioria das vezes eu consigo almoçar em casa e não chego tarde em casa, porque a gente tem uma agenda de organização do tempo, é saber aquilo que é prioridade. Então, eu sempre brinco, né, sempre cobro, o Zé Cocão sempre me fala, Geninho, teus conselhos têm sido bons. Então, se você for trabalhar de manhã, sem uma agenda pré-definida, sem a sua pauta, sem as suas metas, as metas do teu setor, você vai chegar no teu departamento e vai ficar resolvendo o problema dos outros. E os problemas dos outros, na maioria das vezes, não é de interesse público. E os problemas dos outros, na maioria das vezes, não são problemas do seu setor, não são metas da nossa administração. Então, eu tenho aconselhado todo mundo a gastar ou a investir uma parte do seu dia para pensar no planejamento, né? O que eu vou fazer na hora que eu chegar no meu setor, quais são as minhas metas. Senão você fica ali matando o leão de todo mundo, e na hora que você vê o dia acabou e as tuas coisas, as tuas prioridades, a prioridade do teu setor ficou para trás. Então, foram 100 dias de muito trabalho realmente, mas, acima de tudo, porque eu formei um grande time, que são os secretários municipais, que eu quero aqui agradecer, em nome da Raquel, que usou a palavra, a todos vocês, né, que se dedicaram bastante, entraram num ritmo de muito comprometimento acima de tudo. E esses 13 secretários, que na verdade, com a Ana, minha esposa, com o Guilherme, são 15, né, órgãos do município, todos esses órgãos tiveram total independência para montar os seus diretores e os seus chefes de setores, que a grande maioria está aqui presente hoje. E é em vocês que esses secretários depositaram a total confiança de poder fazer o engajamento de cada secretaria, para cada secretaria ser peça dessa engrenagem, que é a Prefeitura Municipal de Olímpia, engrenagem essa que, com o comprometimento de todos nós, é a população de Olímpia que ganha, na qualidade do serviço, na prestação do serviço público, na qualidade do atendimento, na entrega de resultados e, principalmente, pensando no planejamento da cidade que nós queremos para o amanhã. Então, parabéns a todos vocês pelo engajamento, pelo trabalho, pela dedicação, muitas vezes pela mudança de cultura, que não é fácil. Vocês sabem muito bem, quando a gente se acostuma numa cultura, é difícil você, às vezes, no primeiro momento, entender quem é seu chefe novo, como é que é a rotina do secretário, como é que são as rotinas novas desse serviço público. Num primeiro momento, pode até ser um espanto, mas vocês podem ter certeza
que nós estamos aqui numa linha mestre para fazer o que é melhor para toda a população de Olímpia. Então, muita gratidão a todos vocês, em primeiro lugar. Uma água aí, Márcio, secando a boca. Nós preparamos alguns slides para não esquecer de temas que foram relevantes. Então, nós temos aqui uma meta sem um plano é apenas um desejo. Então, quando eu digo que a gente economiza caminho, quando a gente sabe aonde quer chegar. Imagina todos nós perdidos, né, cada um olhando para o lado, a gente não sabe o que é prioridade, mas quando a gente tem um caderno de metas, né, cada um, independente do setor que está, você sabe que é meta da outra secretaria, que é meta do outro parceiro, você vai ajudá-lo a bater a meta. Porque você sabe que uma meta não passa a ser mais sua, é uma meta de todo o governo. E a gente sabe aonde quer chegar. Por isso que, se essa meta não for desmembrada e não tiver um plano por trás dela, é apenas um desejo, um sonho, que nunca vai sair do papel. 100 dias de governo. Em primeiro lugar, organizamos a casa, né? Tem que organizar do nosso modo, do nosso estilo. Acima de tudo, ouvir as pessoas. Então, foi muito tempo que a gente investiu ouvindo servidores, ouvindo setores, ouvindo departamentos, ouvindo a população mais vulnerável. Nós visitamos os departamentos que eu ainda não tive a oportunidade de visitar, mas que em breve vou passar em todos 100%. Fomos ver os equipamentos que cada um tinha, as deficiências de cada setor, do ponto de vista tecnológico, de infraestrutura predial, de número de servidores, análise das obras atrasadas, obras paralisadas, escuta ativa da população e estudo técnico dos fluxos e processos. A gente sabe que fluxos e processos no setor público é fundamental. Vocês sabem o tanto que a gente gastava de tempo, e ainda gasta, com impressão de papel, com malote, com idas e vindas, por falta de comunicação entre as secretarias. Então, é muito importante a gente definir esses fluxos do processo, porque tudo anda mais rápido. Né? Documentos que vão e que voltam para pequenas correções. Então, acredito que com muita dedicação isso vai ser superado nos próximos meses, mas já tivemos um avanço muito significativo nesses primeiros 100 dias. Isso aqui é uma ilustração da forma como nós recebemos o CAPES, né, que nós tivemos que interditar sob pena de ele desmoronar, enfim, e nós tivemos que fazer a primeiro prédio público, foi feita uma remoção. Aqui são imagens, né, de entulhos, da situação que nós recebemos vários prédios públicos, né, principalmente na limpeza da cidade, naquilo que está escondido, né, não na limpeza superficial, mas naquilo que está por baixo, as galerias, as bocas de lobo. Então, um pouco de prestação de conta de lixo, da forma como estava sendo despendido aí os entulhos da construção civil, entulhos em saída de estrada. Nós fizemos um ecoponto lá há 15 anos atrás, e nós herdamos apenas esse ecoponto. Então, tem muitos desafios pela frente. Estamos de uma forma ainda paliativa, com caçambas, mas que já melhorou muito a forma de dispor os lixos das saídas da cidade, mas tem um processo de evolução muito grande para os próximos meses. Essa era uma foto da Secretaria de Obras, quando nós recebemos o governo. Planejamento estratégico, escuta ativa, gestão de resultados. E o mais importante, alinhamento entre as secretarias. Logo no início, nós percebemos que todas as secretarias, ou se não todas, na sua grande maioria, não tinha alinhamento de comunicação. É como se cada secretaria fosse uma ilha. A saúde era uma ilha, a educação era outra ilha, e as pessoas não se comprometiam umas com as outras, porque uma boa parte não se conhecia. Uma boa parte não sabia a meta
da outra secretaria. Não tinha interatividade. E nós temos que ter uma prefeitura só. Nós somos divididos em secretarias porque temos funções diferentes, temos peças orçamentárias diferentes e nós temos um público-alvo diferente. Mas a grande parte, a grande maioria das nossas atribuições são multifinalitárias. Tem que ter muito entrosamento, as pessoas precisam se conhecer e um torcer pelo outro. Porque, no fundo, quem ganha não somos nós, é a qualidade de vida da população, que mora meu pai, mora sua mãe, mora seus filhos, mora a nossa família. As metas construídas pelas secretarias e suas equipes, então, todas as metas desse plano de 100 dias foram, primeiramente, nasceu de vocês, e, obviamente, que teve um filtro, uma aprovação final da Secretaria da Casa Civil e também minha, algumas foram implementadas, mas 90% do que nós atingimos e determinamos como meta dos 100 dias nasceu da própria base, da necessidade que cada servidor, cada colaborador sentiu em dizer naquela ocasião. Porque ele teve pela primeira vez, ou voltou a ter agora, a oportunidade de falar daquilo que ele acha que é importante para melhorar a qualidade daqueles serviços prestados. Os desafios orçamentários, né, nós temos um orçamento completamente comprometido, nós não chegamos nem a 2% de potencial de investimento, 100% do orçamento de 2025 comprometido quase que com custeio. Deficiências técnicas, houve muita pouca capacitação dos servidores nos últimos anos, né? Muitas mudanças em legislações, principalmente legislação sobre licitações e compras públicas. Deficiência de quadros, né? Poucos quadros técnicos foram renovados, alguns se aposentando e alguns de concurso público que precisavam ser chamados, mais assessorias, às vezes, externas para poder dar mais qualificação técnica para todos nós. E estruturais, né, onde envolve prédio, ou falta computador, falta rede, falta comunicação de uma forma geral. 100% das secretarias envolvidas, mais de 150 horas de reunião técnica de planejamento. Nós tivemos 282 metas que nós definimos ao longo das primeiras semanas para cumprir nesses 100 dias de governo. 15 secretarias envolvidas, 169 metas concluídas integralmente daquelas 282. 95 metas em fase de execução e 18 metas em monitoramento e conclusão no planejamento anual. Eram 18 metas um pouco mais ousadas, difíceis, que nós migramos elas dos 100 dias para que ela possa ser concluída dentro do planejamento anual, que, como disse a Raquel agora, entregando esses 100 dias para a população, a gente já começa ato contínuo, junto com a Fundação Dom Cabral, o planejamento estratégico para os próximos 9 meses, para completar o ano, e para os próximos 3 anos de governo depois deste ano. Os desafios de infraestrutura e obras públicas, né, muitas obras em andamento com falhas graves de planejamento, ausência de itens básicos nas licitações, reservatórios de água, sistema de incêndio, cabeamento, isso em obras importantes, que até vão ser obras funcionais, como o novo prédio da prefeitura, como o novo prédio da saúde, e só de aditivos para contemplar isso foi mais de 2,5 milhões que nós temos que fazer um rearranjo na Secretaria de Finanças para poder colocar esse valor e poder continuar essas obras importantes. O sistema sem integração, a ausência de apoio técnico em TI, aquele mesmo setor lá de 2016 ainda não teve muito investimento, quase ninguém foi chamado de serviços pelo concurso público, e o setor de TI da prefeitura ainda muito carente de investimento, né, de poder ter mais técnicos para dar suporte para mais de 1.600 funcionários, dezenas e dezenas de departamentos, e muitos sistemas que não se falavam. O sistema da saúde não falava com a gestão, e assim sucessivamente. Software, todos são bons, de uma forma geral, desde que bem alimentado e desde que tenha um BI por trás para gerar foco em resultado e ferramenta de gestão. Caso contrário,
ele fica um alimentador que não serve para nada. Então, nós temos que ter o software, mas que ele gere inteligência e gere ferramenta de gestão para a gente tomar os comandos necessários para melhorar o serviço de uma forma geral. Recursos humanos, né? Então, nós também deixamos lá um RH teoricamente organizado. Hoje, quando a gente volta, a gente percebe que voltou a ser um mero processador de folha de pagamento. Por isso que nós voltamos com a Escola do Servidor e temos muitos números da Escola do Servidor para comemorar nesse ano, já com muita capacitação que aconteceu, e aqueles que ainda não tiveram capacitação, pode aguardar que vai chegar a sua vez, porque nós estamos investindo muito na capacitação específica para cada setor, e de uma forma geral, a gente precisa cuidar da nossa saúde financeira, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Eu acho que a prefeitura tem que investir muito no servidor, não só naquilo que está no dia a dia de trabalho dele, nos processos e no dia a dia que ele vai lidar com a população ou fazer o seu fluxo diário de trabalho. Mas também a gente tem que investir naquele que tem uma carreira pela frente da prefeitura e vai ficar muitos anos cuidando da nossa cidade, então é poder ajudá-lo no seu dia a dia, nos problemas que ele enfrenta fora também da prefeitura, e esse vai ser um papel também predominante do RH e da nossa Escola do Servidor. Você vê aqui um passivo de férias e licença-prêmio que chega em 14 milhões de reais, totalmente desregulado, desorientado, pessoas com 10, 12, 15 férias vencidas, licenças prêmios vencidas, sem fluxo, sem calendário, mais de 1.400 dias por mês. Que é faltas não justificáveis, faltas por atestados médicos, um número recorde, que nós também tínhamos lá em 2010, e entregamos ali, acho que em 2016, com 4 ou 5% só de atestados médicos, e herdamos agora com 22% do quadro de servidores públicos com atestado médico. Então, são números que é importante compartilhar com a população, porque isso é gestão. Isso é foco em resultado, isso é olhar para dentro dos números e entender por que existe isso. É nisso que a nossa equipe está toda desdobrada. Às vezes, a população consegue mensurar o gestor pelo recapeamento que faz na rua, pela placa que ele troca, por um semáforo que ele instala novo, por uma rotatória. Mas, para que isso aconteça, a gestão tem que estar organizada. A frota municipal bastante sucateada, gastos excessivos com manutenção e combustível. Nós fizemos uma reorganização do malote, né? Economizou mais de 55 quilômetros rodados por dia, já deu 33% de economia, num simples ato, né? Que isso também é gestão. E o desafio orçamentário. Hoje, eu falo com toda tranquilidade, o PPA, o Planejamento Plurianual da Prefeitura, é uma peça de ficção. Não serve para nada. Por isso que agora, a partir do mês que vem, a gente vem montando o nosso PPA com a equipe de finanças, alinhado totalmente alinhado com a Câmara de Vereadores.
E, na verdade, o que nós precisamos não é, às vezes, melhorar o asilo. O que nós precisamos é de mais vagas. A população está envelhecendo e você vai no asilo, as vagas são quilométricas de espera. 32 milhões comprometidos em réus a pagar, 5 milhões de empenho a realizar sem cobertura efetiva. O que realmente ficou disponível foi 0. E é nisso que nós estamos trabalhando, buscando recurso em São Paulo, usando toda a em São Paulo e em Brasília, para trazer recurso a fundo perdido. Da mesma forma que nós fizemos com o sistema de água do novo PAC, para criar o abastecimento hídrico da cidade a custo 0, da mesma forma que nós fizemos com o tratamento de esgoto da cidade, para tirar a prometida lagoa de tratamento de esgoto de frente ao Termas e levá-la do outro lado da rodovia a custo 0 para o município, sem financiamento, sem dívida e sem privatizar nada. É isso que nós vamos ter que fazer novamente, usando toda a experiência e o traquejo político para chegar em Brasília e em São Paulo e fazer as conquistas que a Olímpia precisa. A ideia de cofre cheio não passou de uma ilusão. O que herdamos foi promessas frágeis e recursos comprometidos. Mesmo assim, em 100 dias, mostramos que responsabilidade e coragem fazem a diferença. Reorganizamos, priorizamos e começamos a reconstruir com planejamento, dedicação e muito trabalho. Deixa eu tomar só uma água. Uma frase que eu gosto aqui é: quando se planeja com propósitos, os resultados se tornam transformadores. Cada avanço é a prova de que sonhar grande e agir com estratégia faz toda a diferença. Aqui eu vou passar uma série de fotos importantes, e aqui é um registro, eu com a Edna, e junto com a GCM, fazendo a abordagem dos moradores de rua. Quase quadruplicou o número de moradores de rua nos últimos 8 anos. E não sei se vocês perceberam, mas de janeiro para cá já diminuiu. E isso é um trabalho social, de abordagem humana, e nós, como cidades turísticas, né, primeiro que a gente tem que resgatar as pessoas, não é um trabalho simples, as pessoas gostam, muitas vezes, de morar na rua, né, gostam no sentido assim, se sentem bem, existe um número excessivo de viciados, enfim, é um problema crônico, e muitas vezes as pessoas não querem ir para uma clínica, mas isso é muita perseverança, oferecendo emprego, trabalho, resgate. Aqui é um pouco do novo cadastro, nós abrimos novamente o cadastro das casas populares, são 150 casas que já começou, ontem assinamos mais um pequeno convênio com a CDHU, mas nós temos urgentemente que todos nós focarmos em trazer mais 2.000 casas para a Olímpia nos próximos 4 anos, porque o aluguel de Olímpia encareceu, lá atrás, quando nós fizemos 3.000 casas, o aluguel diminuiu, passou muitos anos sem política habitacional, esse aluguel foi crescendo novamente, a cidade cresce, pessoas de fora vindo morar em Olímpia, novamente o aluguel está insuportável. Então, oferta e demanda. Precisamos ofertar mais 2.000 casas, dentro de um preço que cabe no bolso do trabalhador, parcelas aí de R$550, R$600, para que ele possa financiar, ter uma moradia digna, sair do aluguel e abaixar o preço do aluguel da cidade. Nós temos aqui um registro do primeiro encontro da terceira idade, nós temos aqui o lançamento do Conecta Mais Olímpia, né, que é esse aplicativo que vai reunir a interface, ele vai fazer uma interface com todos os aplicativos da prefeitura, com todos os softwares. O Conecta Olímpia foi lançado há menos de um mês e já está sendo muito baixado, nós vamos usar ele cada dia mais. Então, para o próximo planejamento, todas as secretarias vão integrando, hoje é possível fazer muita coisa por ele, mas é importante que cada divisão, que cada setor lembre todos os dias do Conecta, porque ele vai ser uma ferramenta de gestão que vai facilitar não só a vida de cada um que precisa do serviço, mas vai facilitar a nossa vida enquanto gestor. Também falar do planejamento estratégico como forma de fortalecer, aqui é uma foto de um pouco das nossas reuniões, a primeira edição do Cultura no Coreto, que foi na praça, o nosso grande carnaval, que foi um dos melhores da história de Olímpia, e foi apenas um embrião de tudo o que vai acontecer nos próximos anos. Olímpia, que é uma cidade alegre, feliz, que tem muita gente que gosta de
comemorar o Carnaval, mas também traz muito emprego temporário, né, anima o setor de turismo, gera oportunidade nos hotéis. Aqui tem as sessões de filme gratuito, que as crianças estão gostando muito aqui na Casa da Cultura. Nós fizemos esse curso, estamos fazendo de educação patrimonial para os professores da rede pública, está sendo um sucesso, para que os professores entendam o patrimônio. Nós fizemos o primeiro inventário da história de Olímpia, né, dos artistas olimpienses de qualquer área, para a gente poder privilegiar e contratar, já que as contratações são por dispensa de licitação, para que todo cantor, pintor, artista, ele possa prestar serviço para o município e para que toda iniciativa privada possa consultar esse banco e prestigiar o artista olimpiense. Nas oficinas, né, teatro, iniciação teatral, crochê, dança contemporânea. Aqui a gente fala um pouquinho do programa Alfabetiza Juntos. Né, nós temos uma grande meta para a educação. Não é uma meta fácil, porque quando a gente fala de dinheiro, todo o dinheiro possível da educação desse nível de mandato foi para deixar as escolas públicas funcionando. Então, a grande maioria dos ar-condicionado quebrado, falta de rede de lógica, falta de rede elétrica, muita goteira, muito telhado. Então, toda a energia financeira foi canalizada para fazer a escola, em primeiro lugar, funcionar, que é muito mais importante do que ela deixá-la bonita ou qualquer outra coisa. Mas promete muito para o futuro os investimentos na melhoria das escolas, nas ampliações e na construção de novas salas de aulas e novas escolas para o município, para que a gente avance no nosso período integral, para que a gente faça programas como esse do Alfabetiza, para que 100% dos alunos até o segundo ano saiba ler e escrever, para que a gente aumente bastante o nosso IDEB, para que a gente tenha um contraturno decente, não um agrupamento de crianças, mas um contraturno que ele possa realmente aprender. Nós vamos começar agora na Escola Zenaide com o primeiro piloto de robótica e tantas outras coisas legais, mas é um piloto que vai para toda a rede municipal ao longo dos 4 anos. Aqui, aproveitar e falar sobre a dengue, parabenizar o Márcio Kegami. Hoje, Olímpia tem um dos menores índices de dengue de toda a região. Isso, o Márcio, a toda a sua equipe da saúde e a população de Olímpia, que ajudou a cuidar. A gente ainda está fazendo nebulização, mesmo com os casos reduzidos. A gente vê a vizinha Rio Preto aí com 30 mil casos de dengue. Olímpia acho que chegou, está com 500 e pouco, né, Márcio? 600 casos de dengue, poucas internações, e isso é trabalho, é muita dedicação. Eu quero parabenizar a saúde. E aqui é uma foto dos alunos ajudando a saúde, fazendo as campanhas conscientes contra a dengue. A rede municipal de ensino, né, fazendo a inclusão, são mais de 200 alunos que a gente cuida com transtorno do espectro autista. A inclusão é uma grande marca do nosso governo. Os uniformes escolares que, infelizmente, nós não conseguimos entregar dentro do prazo inicial do início do ano letivo, porque nós herdamos uma licitação. Esse ano vamos fazê-la com muito mais antecedência, para que o ano que vem, que é o primeiro ano da responsabilidade orçamentária nossa, a gente consiga entregar no primeiro dia de aula o uniforme para toda a rede. Nós lançamos o programa ProIDEB, que é uma capacitação pesada nos últimos anos em cima dos professores, para que a gente possa buscar os melhores números, e não é buscar os números só para aparecer no ranking, sair na foto e comemorar. É porque quando você alcança os melhores números, você é premiado, e muitas vezes premiado em dinheiro, em recursos financeiros, pelo MEC, pela Secretaria de Estado da Educação, e nós queremos sim ser uma das melhores escolas públicas de São Paulo. Então nós estamos batendo, estamos perseguindo essa meta com muita dedicação, e a Jéssica sabe o nosso empenho nesse tema. As creches polos, né, que também foi uma força-tarefa, nós criamos as creches polo no outro mandato. Falando em outro mandato, comentar o Pita aqui, que foi secretário de governo do outro mandato, que em nome dele comentar todo mundo que já participou da nossa administração. E agora a gente volta, e com muita dificuldade, porque a grande maioria das creches estavam com goteira, vazamento, mas foi uma força-tarefa da Secretaria de Obras, Zeladoria, com Educação, para poder ter a creche nas férias.
É uma primeira edição. A primeira edição da Copa Craques do Futuro, corrida e caminhada do pedestre, Copa de Biribol, novas modalidades esportivas nos distritos, os distritos sempre um pouco à margem da administração nos últimos anos, e o esporte tem nos ajudado muito, Zé, a democratizar e deixar todos, né, com as oportunidades, inclusive nos distritos. Os Jogos de Verão de 25, criado pelo Beto Puccini lá atrás, hoje tocado pelo Zé, completou 16 anos. Foi a maior etapa dos Jogos de Verão, com pouquíssimo prazo para a gente poder fazer, que logo foi em janeiro, pouco orçamento, não tinha licitação, mas foi a maior edição dos Jogos de Verão, foi já em 2025. As novas modalidades já criadas no complexo esportivo. Lançamos o programa da primeira infância. Esse programa eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que é cuidar das crianças ainda da barriga da mãe, né? Quando a mãe recebe a notícia da gravidez, a saúde, a atenção primária precisa monitorar as 7 consultas de pré-natal. O nascimento é fundamental, é nessa hora que, além de todos os cuidados da saúde, entra o Fundo Social, através da ANA, para poder entender as questões econômicas da família, né? Se precisa de enxoval, se tem a roupinha do bebê, se precisa de carrinho, se precisa de um leite especial, né? E logo na primeira infância, a educação cuidando com bastante atenção, porque quando a gente completa 6 anos de idade, é quando a gente forma quase todo o corpo e todas as funções cognitivas. Então a gente precisa cuidar muito, né, do dia que descobre a gravidez até essa criança completar 6 anos de vida. A alimentação dessa criança nas escolas de responsabilidade da educação e nas próprias casas de responsabilidade da fiscalização do social, da equipe da Edna, é fundamental para que a gente tenha lá na frente adultos com bom raciocínio lógico, né, que a gente possa ter adultos que vão cuidar da gente, que vão tocar o mundo de maneira melhor. Então, subnutrição, falta adequada de ensino e tantos outros problemas são graves, e a Olímpia vai se desdobrar muito nos próximos meses para deixar de pé um dos melhores programas de primeira infância também no nosso estado. A Escola do Servidor, como eu já disse, né, liderada pelo Sandro Magalhães, que é o nosso chefe do RH, voltando a todo vapor para poder diagnosticar, entender e aplicar os melhores cursos e as melhores capacitação para cada setor. Não adianta a gente cobrar alguém que a gente não ensinou. Não adianta a gente cobrar alguém se a gente não der ferramenta para essa pessoa trabalhar. Então, o papel da Escola do Servidor é fazer esse diagnóstico humano e, ao lado da Secretaria de Gestão, dar todas as ferramentas necessárias para que eles possam fazer o melhor. Hoje nós temos desde uma caneta BIC até inteligência artificial. E isso tem que servir para todos nós. Todos nós temos que ter acesso ao máximo de tecnologia para desenvolver melhor o nosso trabalho. E o mais importante, a Escola do Servidor, ela está com os ouvidos prontos para ouvir o servidor. Primeiro que é papel do líder identificar aonde cada um pode dar o seu melhor. Então, quando eu escolhi os 13 secretários, eu sabia aonde cada um podia, em cada área, dar o seu melhor. Se eu trocar amanhã um secretário com outro, provavelmente vai começar do zero e vão ter que aprender muito. Sem contar a vocação de cada um. E às vezes uma troca de setor faz aquele servidor, aquele colaborador produzir muito mais. Só pelo fato de você identificar o perfil de trabalho e de entusiasmo dele. Quando a gente faz o que ama, não tem nada que nos segura.
não tem preguiça, não tem tempo ruim, não tem assunto paralelo que tire a gente do nosso foco. Então o RH ele tem que cada dia mais se preparar para isso, para ouvir, para orientar os gestores e vocês todos aqui, como assessores, como chefe de setor, como diretores, todos vocês têm essa função de também chamar os seus colaboradores para o diálogo, quando está desmotivado, entender. Eu me lembro, no outro mandato, eu fiz umas, 40 trocas, e foram trocas significativas. Pessoas desmotivadas que do dia para a noite começou a trabalhar muito, pelo fato de trabalhar numa área que ela gostava. Às vezes você tira uma pessoa do balcão de atendimento e coloca ela atrás do computador, ela é tímida, não tem perfil de atendimento, só para você mudar ela de setor, ela já começa a produzir muito mais. Os líderes têm que perceber isso. E os funcionários também têm que ter liberdade para falar. Para a gente poder tirar de todos o máximo que ele pode dar a favor do nosso município. E a Escola do Servidor vai ampliar muito essas técnicas, esse tipo de diálogo, para a gente fazer desses 1.600 colaboradores que a Prefeitura tem hoje, o máximo possível para que a gente possa produzir o melhor que cada um pode dar para a população da cidade. Está acabando, viu, pessoal? Parceria nossa com o DR voltou a ser fundamental. Né? Foi uma reunião que a gente fez por causa dos trevos, dos acidentes no trevo do Tamanduá. Aqui é uma foto minha visitando todas as obras do município. Nós fomos em todas para entender na raiz o problema, onde estavam os problemas de tantas obras com planilhas erradas. Aqui é uma foto histórica para o nosso mandato, que é o lançamento do programa Olímpia Mais Empreendedora. Todos vocês sabem, né, que na nossa campanha, que foi vitoriosa, que a população escolheu o nosso projeto de governo para os próximos 4 anos, foi muito na tecla do empreendedorismo. Né? É para a gente poder não atrapalhar, mas ajudar aqueles que geram emprego na cidade, ajudar com ideias, ajudar com espaço físico, ajudar com conexões, ajudar aquele que tem uma ideia, uma semente no coração, mas que não tem coragem, não tem meios de pôr para fora. Então, a Secretaria de Inovação, muito bem tocada pelo França, né, fez esse grande lançamento, em parceria com o Sebrae, foi um evento com 700 pessoas ali no Termas dos Laranjais, e dali saiu um desdobramento para os próximos 12 meses de muita capacitação, e com isso, com muita, muita alegria no coração, que eu digo que nós vamos ter a primeira faculdade pública da história de Olímpia, que é a FATEC. Com 2 cursos, um de turismo, que é o primeiro curso público de turismo, um raio de 400 quilômetros, e um de desenvolvimento de software. São 2 cursos importantes, sem contar isso, mais 2 novos cursos da ETEC, que é Química e Logística, já pensando aí no nosso aeroporto. Começamos as tratativas com a Eduvale, para entender se a Eduvale também quer ser nossa parceira no espaço físico, que às vezes é ocioso no período da noite, porque agora o lançamento de todos os cursos do Sistema S, ontem o Beto foi lá lançar a Academia do Turismo, já com 50 alunos, e tantas outras parcerias, só a Faculdade de Direito não vai ser suficiente para isso. Então tem muita coisa acontecendo, sem contar a Casa do Empreendedor, os ambientes de inovação, né? A gente quer fazer startups de inovação para as pessoas poderem fazer a sua empresa virtual, ganhar dinheiro, crescer. Né? A Olímpia ficou muito parado, né, nesse tempo, e nós precisamos investir muito e de forma rápida. Então, o programa Olímpia Mais Empreendedora, nós vamos ouvir falar muito dele ainda. Tem muita coisa boa para acontecer nos próximos anos. E conseguimos também entregar tudo isso com 100 dias de governo, numa velocidade que eu tenho que tirar o chapéu para todos vocês, porque todo mundo contribuiu bastante com esse objetivo.
O encontro dos S's, que foi na sequência, já com 200 pessoas, então, né, a gente nunca ouviu falar nisso, mas Senai, Sebrae, Sesc, Senac, todo mundo junto na mesma reunião, fazendo um diagnóstico e apresentando o diagnóstico da cidade. Não é aquela reunião que o Senai vem e apresenta o que ele tem no Brasil. Ele veio apresentar o que ele tinha para a Olímpia, já em cima de uma pesquisa, e fechamos diversas parcerias. Então, daqui para frente, o que não vai faltar é oportunidade para a população se requalificar, é oportunidade para o jovem aprender o primeiro ofício, o primeiro trabalho, porque nós estamos conseguindo muitas parcerias com o Sistema S também. Aqui foi uma das negociações que eu fui lá na FEComércio em São Paulo, né? Nada cai no nosso colo, nada é por acaso. Se as coisas acontecem aqui na ponta, é porque um dia você vai em São Paulo, você se conecta com pessoas que conectam você a outras pessoas. Em Brasília a mesma coisa. Começa um trabalho aqui regional, mas tem que ter um trabalho de cima para baixo. Ninguém vai aqui bater na porta do França e falar assim, eu tenho curso para você do Senac. Tudo isso é uma construção. Isso é uma foto, é um exemplo, que nós fomos lá, dia 7 de fevereiro, pedir benção ali para o presidente da FEComércio para dizer da importância de ter um Senac aqui, e a partir daí tudo facilitou o nosso trabalho. Como eu já disse, a FATEC chega com 2 cursos, essa é um protótipo, né, uma maquete da Casa do Empreendedor, que já está alugada, em frente à Câmara de Vereadores, ali o empreendedor vai chegar, ele vai abrir a sua empresa, ele vai ter uma sala de capacitação, ele vai ter uma sala para poder ter crédito via Banco do Povo, via Desenvolve São Paulo, a sala do Sebrae, a sala do Sistema S, vamos ter um ambiente de cowork, vai ser muito bom, inovador e todo mundo concentrado para poder empreender, trocar ideia, fazer network, vai ser uma casa bem legal para mudar a página de Olímpia nesse sentido. Aqui é a primeira edição do Mutirão do Emprego, que nós também fazíamos lá atrás, não teve mais, e o primeiro já foi um sucesso tão grande que já temos agora para junho marcado a edição do segundo. A Feira Livre, que eu fiz a primeira visita na primeira semana lá na Vila São José, tinha 6 feirantes, e ali eu fiz um desafio para eles, e a feira está sendo um sucesso, mais de 80 feirantes, todo mundo ganhando dinheiro, sem contar que fomos felizes na escolha do local, sem contar que ali virou um grande ponto de encontro entre os amigos, e a feira já é uma realidade. Agora, como nós já conquistamos também dinheiro do Sebrae, de outros sistemas, agora vai ter curso de capacitação para uniformizar, para fazer as gôndolas padronizadas, isso vai virar uma das melhores feiras da região, além de você gerar expectativa, resultado para o pequeno produtor rural e para todos aqueles que querem empreender também no município. Essa foi a nossa primeira conquista, uma pá carregadeira, que hoje está lá ajudando o João Paulo na zeladoria. Aqui os secretários compartilhando tecnologia, né? Nós temos um grupo, né, onde a inovação, com França, o Max Mena de gestão, o Kleber Sisoto, né? Às vezes a Raquel também participa, porque nós precisamos entender, né, aonde a gente quer chegar do ponto de vista tecnológico. Quais são as ferramentas. E a tecnologia ela é muito, principalmente para mim, que não conheço quase nada, então você ter pessoas pensando num plano diretor de tecnologia para a cidade. Então é isso que nós estamos montando para apresentar para vocês nas próximas semanas, para a gente ter todo o ambiente integrado da área de TI, de software, de informação. Estou vendo aqui a oportunidade de aproveitar e comentar a nossa Guarda Municipal, tem feito um trabalho fundamental para o município, tem melhorado a cada dia mais, mudou o comportamento do que era no passado. Hoje a gente vê policiais comprometidos com a sociedade, ajudando as pessoas no dia a dia, mas também sendo duro com pessoas. É o que eu sempre digo, olha, nós temos que ser colaboradores da sociedade e duro com bandido. E é isso que eles estão fazendo. Aqui na cidade ajudando as pessoas, dando orientação, fazendo todo o patrulhamento para proteger o patrimônio público, e quando está na rua, quando tiver que perseguir bandido, trate o bandido como bandido e gente boa como gente boa. E a Guarda está sendo show, parabéns Trindade e toda a sua equipe. Começamos agora um programa de drenagem muito legal,
Como eu disse no começo, nossos bueiros sem manutenção há muito tempo. Então nós estamos desobstruindo as bocas de lobo, que é uma das causas das enchentes do município. Então, zeladoria e obras, o Galina fez os bueiros ecológicos, começamos umas pinturas para poder mostrar para a população o tanto que é importante não colocar lixo nos bueiros. Então, o rio começa aqui. É para mostrar que tudo que você joga ali é o início do rio. Então, parabéns à nossa equipe de meio ambiente, a zeladoria e a Secretaria de Obras pelos bueiros ecológicos, que vão ser, isso é um teste, são alguns, e dando certo vai ser para a avenida toda, depois para todos os bairros. Aqui a comissão de equipe técnica que vai começar a rever o nosso plano diretor, que também foi feito lá há 15 anos atrás, e está na hora da gente mudar um pouco o zoneamento, mudar um pouco os bairros que possam ter comércio, fazer ampliações de algumas zonas de expansão urbana, focar e dar incentivo para aqueles que preencham os vazios urbanos, para que a gente não fique com uma cidade muito comprida e terrenos muito grandes no meio da cidade, que não são edificados, que não são parcelados. Então, a revisão do plano diretor também é um papel fundamental. Tapa-buraco em avenidas emergencial foi feito muito. Logo quando nós entramos, teve aquela chuva de 23 de dezembro, e já tinha uma manutenção que não estava vindo agradando nos últimos meses. Com as chuvas de dezembro e janeiro, vocês imaginam, vocês viram, mas foi uma operação muito rápida e nós conseguimos fazer o controle até a chegada definitiva do recapeamento asfáltico. Aqui o deputado Carlão trazendo 1 milhão para a cultura de Olímpia. Então, tudo que a gente está vendo aqui de carnaval, cultura no coreto, agora folclore, todo esse dinheiro é diluído para pagar shows, atração, sem comprometer muito também a nossa peça orçamentária. O Guegué tem feito isso com bastante trabalho, dedicação. E aqui, nesse dia, foi quando eu fiz um pedido especial para o Carlão, que me levou até o governador Tarcísio, e foi lá que nós conseguimos sensibilizar o governador de que o recapeamento da Natal Breda era fundamental e emergente para a cidade. Então, nós conseguimos a assinatura do contrato. Hoje de manhã eu tive a notícia que a obra começa em 20 dias. Então, nós vamos ter agora a ligação do ginásio de esporte até o Rio Turvo, totalmente recapeado, trazendo segurança, trazendo o escoamento da produção agrícola com muito mais tranquilidade, e sem contar para todos que passam ali, turistas, olimpienses, uma rodovia de qualidade. Então foi uma conquista também política. Dentro dos 100 dias, uma obra que estava parada há mais de 4 anos. Aqui nós voltamos com o nosso plano de recuperação tributária. Então já foi mostrado no vídeo as recuperações, o incentivo, para que todo mundo possa ficar em ordem com a prefeitura, num parcelamento mais alongado, um prazo mais alongado, diferente do que já foi feito, tem dado bastante resultado. Aqui o CTA da nossa saúde, fazendo a campanha da tuberculose, a comemoração do Dia Mundial da Água pelo pessoal do meio ambiente, um grande evento na Praça da Matriz, para poder mostrar o tanto que a água é importante do mundo e, acima de tudo, para a Olímpia, que é a terra das águas. Conferência Municipal da Saúde, que debateu importantes temas aqui, que agora foram para a Conferência Estadual, tudo isso é um tema da Conferência Nacional. As campanhas de vacinação, que a Olímpia está batendo os recordes aí dos últimos anos, e ainda tem muito para fazer. Aqui foi uma conquista, Zé, de R$100 mil para projetos da juventude. O CTA realizou orientações a mais de 100 exames durante a campanha do Janeiro Roxo, combate à dengue novamente, zeladoria, obras, saúde, todos unidos. A primeira fase do mutirão foi 50 caminhões de entulhos. Atendimento da UBS da Santa Ifigênia foram transferidos. Esse foi o segundo prédio interditado. Passamos lá agora, a obra acho que está com 80% finalizada. Em breve a gente deve entregar esse prédio reformado. O atendimento foi todo reorganizado, redistribuído, e deu tudo certo, foi feito com estratégica. Olímpia inicia a implantação de vagas de estacionamento para autistas, inclusive hoje eu estou sancionando a lei que a Câmara, Flavinha, aprovou ontem. Aproveitar aqui para te agradecer aos 13 vereadores da Câmara Municipal, em nome do Charles Amaral, que é o nosso líder de governo lá. A Câmara tem sido parceiraça. A gente viu uma Câmara recente aí, com brigas, com cassações de vereadores. A gente vê hoje uma Câmara comprometida com o futuro da cidade, que participa, que tira dúvida, que questiona.
E esse foi mais um dos projetos que vocês aprovaram ontem, está sendo sancionado, que são as vagas obrigatórias para os pais, mães e quem são os responsáveis pelas crianças com déficit com transtorno de autismo. Aqui a GCM e a Defesa Civil participando de treinamento contra incêndio. Né? Não adianta você cobrar da Defesa Civil que ele cuide, né, de um canavial pegando fogo se antes você não faz simulação, você não compra equipamento, você não dá treinamento. E é isso que os Opelari têm feito com a equipe da Defesa Civil, com a GCM. Aqui eles recebem certificado de participação do curso, nós mandamos para a Câmara a lei que autoriza o porte de arma, e nós vamos entregar 62 armas para os policiais dentro dos próximos 40 dias, para que eles possam trabalhar protegidos. Sinalização viária, que já começou a todo vapor também, dando mais seguranças e motoristas para pedestres. A Secretaria de Turismo já está participando, né, já entrou jogando já de todas as feiras para divulgar os atrativos da cidade. Como eu já disse ontem, foi a primeira aula da Academia do Turismo. Cadastro por meio de alimentação, né, para ter uma rota gastronômica da cidade. Isso em breve vai ser divulgado para os turistas, para nós. Aqui nós estamos criando a associação, que é o famoso Convention Bureau, mas vai se chamar Visite Olímpia, que é uma associação privada, para ter um dinheiro próprio, para junto com o poder público promover o destino. Isso era uma das etapas que faltava ainda para a Olímpia deslanchar ainda mais como destino turístico nacional. Turismo reforça a importância do cadastro, que é um cadastro que todos os órgãos fazem no Ministério do Turismo. Lá atrás nós cadastramos quase que 90% da cidade. Esse cadastro é renovado, não houve manutenção, então uma força-tarefa de novo. Você vai no Ministério do Turismo, ele olha quantos estabelecimentos tem cadastrado. A gente ia lá, tinha 200, 250. Vamos agora em janeiro, 18. A gente se apequena, né, uma baita cidade turística com 18 pessoas cadastradas. Então, nós estamos colocando todo mundo para dentro, para o Ministério do Turismo nos enxergar como grande do tamanho real que a gente é. Um calendário de eventos. Esse o Beto e a Guegué junto, Cultura e Turismo, está organizando um calendário, junto com os padres, com os pastores, com as entidades, para a gente ter um calendário único, e foi em cima desse calendário dos vácuos de oportunidade que a gente estabeleceu o rodeio agora em maio, que era um mês que, teoricamente, não tinha nada para acontecer na cidade. Então, nós estabelecendo em maio para ir preenchendo as lacunas de evento. Então, tantos outros que estão acontecendo. Nós vamos ter um Natal maravilhoso em Olímpia. Vocês podem esperar para ver como foi o Carnaval, como vai ser o rodeio, como vai ser essa edição do Festival do Folclore e tantas outras coisas boas que vão acontecer para melhorar o ambiente para nós olimpienses e para todos que nos visitam. Aqui é uma reunião na Invest São Paulo, do governo, para a gente tratar aí do nosso centro de convenções, para tirar ele do papel e fazer um centro de convenções para a Olímpia também ser uma cidade que vai investir muito no setor de turismo, de eventos e feiras. Para a gente pegar aqui do Carnaval até julho, que abaixa um pouco o número de hospedagens em Olímpia, a gente fomentar as feiras e eventos, como teve da IG, por exemplo, a semana passada em Olímpia, 5.500 colaboradores que fecharam o Hot Beach e ficaram 4 dias gastando na cidade. A gente quer isso todas as semanas. Para isso nós temos que ter infraestrutura. E o Centro de Convenções é o ponto de partida, e isso é uma das metas prioritárias do nosso governo. O atendimento, o acolhimento animal, pela primeira vez na história de Olímpia, a gente tem agora, dentro da zeladoria, uma divisão, uma diretoria que só cuida da causa animal. Ela é recente, e agora o papel dela é fazer todo um cadastramento dos cuidadores individuais, das ONGs, fazer um diagnóstico e apresentar, até o meio do ano, um plano de ação para que a gente possa ter a causa animal como prioridade no governo, dando todo o suporte na castração, na alimentação. As feiras de adoção têm sido um sucesso. Então, só lá na nossa feira de domingo, todo domingo, sempre 2, 3, 4, 5 animais que são doados, que saem de situação de rua, e seria uma prioridade na nossa campanha, quando a gente dizia, e se transformou em realidade, como todos os nossos compromissos feitos em campanha. Aqui a Zeladoria e Meio Ambiente na limpeza dos bueiros, a Zeladoria e Meio Ambiente instala caçambas nos descartes de lixo, como eu já havia dito,
a Conferência Municipal do Meio Ambiente, que elegeu delegados para o Estado. Aqui já é a Conferência Estadual. Plantio de árvores. Olímpia tem um déficit arbóreo muito grande. Nossa cidade é muito quente. Então, nós estamos fazendo, mais uma vez, um inventário arbóreo da cidade, né? Não só para o reflorestamento das nascentes, das áreas degradadas, de todas as árvores que foram arrancadas nos últimos anos da cidade, mas o plantio de árvores urbanas para que a gente possa ter mais sombra na cidade. Então, isso é um trabalho com muito estudo para escolher a espécie correta, os bairros corretos. Isso é um trabalho que vai ser permanente no nosso governo. Mutirão da limpeza. Esse aqui é o nosso famoso CNPJ do aeroporto. Nós conquistamos o CEP a semana passada, agora o CNPJ. O aeroporto está em fase final de preparação dos retoques do projeto. Nós estamos acompanhando isso de perto. Vocês sabem que o investimento é de 500 milhões de reais. É um aeroporto que o governo federal vai fazer em Olímpia. E quando a gente olha para os noticiários, a gente vê a falta de segurança política que o Brasil vem atravessando. Cada dia o cenário está de um jeito. Um dia o dólar sobe, um dia abaixa, um dia falam isso, falam aquilo. Então, tem que ter um monitoramento estratégico diário, né? Porque isso pode virar uma licitação do dia para a noite, como podem colocar na gaveta, porque se trata de muito dinheiro, né? Então, nós estamos com um grupo de pessoas lá, né? Por 4 anos que eu fiquei lá em Brasília, fiz muito amigos, então tem um grupo monitorando todos os passos diários, para que a gente não perca de vista por nenhum minuto e o aeroporto não vai para nenhuma gaveta, que ele vire realidade o mais rápido possível. Mas, enfim, cada passo é uma comemoração. Aqui, um pouco da representação política. Fui eleito agora vice-presidente da região metropolitana de Rio Preto. É a nova região metropolitana e nós colocamos como primordial a inclusão do aeroporto como interesse metropolitano. Porque quando você fala Aeroporto Internacional de Olímpia, é bom para nós, olimpienses, para o nosso ego, né? Então, nós estamos transformando esse discurso para aquilo que é verdadeiro, né? Então, nós estamos trazendo o aeroporto regional da região metropolitana de Rio Preto, porque ele não vai ser bom só para Olímpia, ele vai ser bom para toda a nossa região. É um aeroporto que ele começa internacional para voos turísticos, mas ele pode acabar num voo de cargas e ser um hub de exportação e exportação para mais de 200 municípios aqui do nosso noroeste. Aqui fui eleito vice-presidente da Associação dos Municípios de Araraquarense, aqui eu fui eleito membro do Conselho Fiscal da Associação das Instâncias Turísticas. Esse é o contrato da Natal Breda, que eu falei agora há pouco, no Palácio. Esse é o núcleo de gestão pública, né? Nós fizemos isso no passado, juntamos todos os administradores públicos para poder discutir problemas estratégicos do município e um ajudar o outro nas atividades fins de cada secretaria. Isso foi disperso com o tempo, todos agora muito unidos novamente para serem resolvedores de problema, né? Trazendo capacitação, como já fizeram para vocês. Então, esse núcleo está a todo vapor. Aqui, eu e a Guegué participando do primeiro encontro de gestores da cultura em São Paulo. Faltam muitos aí, Raquel? Está acabando? Não sei se a turma, daqui a pouco a turma não vai aguentar mais. Na gestão pública, nenhuma transformação acontece sozinha, né? Quando talentos se unem por um propósito comum, em equipe, deixa de ser apenas uma estratégia. Torna-se uma força capaz de transformar realidades e impactar vidas, né? Eu anotei algumas coisas antes de vir para cá, para não esquecer de falar para vocês, mas cada um de nós somos um líder, né? Eu como prefeito, cada secretário como secretário, cada diretor, cada chefe de setor, e nós temos que motivar aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão embaixo da gente. É lógico, né, que dinheiro, salário, plano de carreira é fundamental para tudo isso, mas não é só isso, né? Eu acho que todos têm condição de participar, de opinar, de poder se sentir participante de algo tão relevante como foi esses 100 dias. Então, eu gostaria muito
que cada um de vocês pudesse chegar no seu ambiente de trabalho hoje e poder agradecer cada um da sua equipe. Olha, eu fui lá na reunião e em 100 dias nós fizemos muito pela cidade. Muita coisa saiu do papel, muita coisa se transformou em realidade, mas muita coisa está semeada para acontecer esse ano, o ano que vem. E a tua ideia estava lá no telão hoje, né? Valorizar a nossa equipe, fazer com que eles se sintam partícipes de tudo isso. Não daria para chamar 1.600 funcionários públicos hoje e parar a cidade para a prestação de contas dos 100 dias. Mas cada um de nós temos que entender isso. Cada um tem a sua ideia, tem a sua forma de pensar, e às vezes alguém vai tirar a gente fora da caixinha. Às vezes uma ideia que você acha que não faz nenhum sentido, ela pode fazer todo o sentido. Gente que planeja, faz e transforma. Volto mais uma vez a falar em planejamento. O tempo que a gente tem que ter para gastar com nós mesmos, com o nosso setor, com as nossas ideias, com o nosso propósito, com o plano de governo que a população escolheu para ser o plano de governo dela pelos 4 anos. Calma que não acabou. Acabou só os slides. Então, pessoal, vou encerrando minha participação, prestando um pouco de contas para toda a imprensa, para todos vocês que são os nossos subordinados imediatos. Mais uma vez, com muito agradecimento, né? Eu estou muito, muito, muito feliz. É lógico que sempre a gente é um eterno insatisfeito. Sempre a gente acha que a gente deveria ter produzido mais, que a gente poderia ter acordado meia hora mais cedo, dormindo meia hora mais tarde, podia ter almoçado mais rápido. Isso é bom para nós. É bom porque a gente fica sempre nos cobrando mais, cobrando da equipe, essa equipe cobra lá na ponta, alinha esses pensamentos, e o papel do líder é, no meu caso, quando eu sou formado, o meu time é formado por pessoas que têm inteligência maior que a minha em muitos setores. Então, eu não sei hoje mais, esqueci já como faz um termo de referência ou um ETP. A lei mudou, eu não sei mais fazer. Então, tem gente que sabe mais do que eu nessa área. Eu não sei aplicar uma injeção. Então, tem gente que sabe muito mais do que eu nessa área. E assim sucessivamente. Então, o papel do líder é isso, é catalisar, é poder motivar, é poder encontrar deficiências e recapacitar. E o mais importante é obstruir obstáculos. O papel do líder é dizer, dá para fazer. Não tem coisa pior do que líder pessimista. O papel do líder é dizer, dá para fazer. Ah, mas o jurídico, dá para fazer. Ah, mas o orçamento, dá para fazer. É só mudar a forma, é só fazer dentro da lei, é só fazer dentro do orçamento, é só ter prioridade. Tudo que brota do coração, que está no plano de governo, que é importante, dá para fazer. Então nós temos que tirar, principalmente quem é líder, o não das possibilidades. Dá para melhorar isso? Dá. Tá bom, tá, mas dá para melhorar. Dá para melhorar agora? Talvez não dá, porque você tem tanta atribuição agora, mas dá para colocar no radar para o mês que vem. Então, o líder é isso, é ir direcionando, né, indo sendo maestro, desobstruindo um pouco a burocracia e, junto com isso, formando novos líderes. Porque nós estamos aqui de passagem. Eu, pela 3ª vez, alguns aqui estão para se aposentar, outros estão começando a carreira agora. E nós podemos ser dois tipos de funcionário. Aquele que passa pela prefeitura e quando aposenta, os amigos falam, graças a Deus, foi embora. Ou nós podemos ser aquele funcionário que deixou um legado. Falou, essa pessoa faz falta para o serviço público. Ela passou por aqui e a sua ausência vai ser sentida. Não só pelo carisma, por ser gente boa, mas pela função. E o mais importante, pelo tanto que ela compartilhou conhecimento.
compartilhar conhecimento é a maior virtude de um homem. Aquele que guarda para si, só para ele dizer que só ele sabe, ele não é um líder. Nós temos que ter paciência para ensinar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nós temos que capacitar o nosso time. Se a gente não falar para o nosso time o que a gente quer dele, o que a gente espera dele, ele jamais vai poder entender o nosso pensamento. Se ele fosse tão proativo assim como você gostaria que ele fosse, ele era teu chefe, não era você que era chefe dele. Então isso que nós temos que ter consciência. E tem pessoas que nós também temos a obrigação de pescar para cima. Pessoas que têm potencial. Fazer essas pessoas crescerem. Gente, essa pessoa está no lugar errado. Ela tem muito mais potencial do que ela está fazendo hoje. Nós temos que dar oportunidade para as pessoas, nós temos que capacitar, nós temos que dividir conhecimento. A única coisa que a gente leva e ninguém tira da gente é conhecimento. Você aprendeu uma vez, não tem quem roube de você isso. Então, reserve um tempo para estudar, mesmo no horário de trabalho. Reserve um tempo para planejar, colocar as ideias no lugar. Às vezes você chega estressado de casa, nós não somos máquina. Às vezes brigou com a esposa, brigou com o marido, faltou alguma coisa, um filho que foi para a escola chorando por um motivo A ou B. Você tem que ter um tempo para se recompor, né, entender que você está agora no ambiente de trabalho. Você tem que ter um RH para te escutar, você tem que ter um chefe que te cobre, mas que também seja acolhedor. Time é isso. Né? Time não pode ser só ferro e fogo. Então, pessoal, liderar não é uma tarefa para qualquer um. Então, vocês não são qualquer um porque vocês são líderes. E a gente, na liderança, nunca ninguém escreveu a última página. Nós estamos sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Às vezes eu, com 30 anos de vida pública, eu aprendo com tantas pessoas simples do dia a dia, que até hoje me inspira a fazer algo diferente do que eu faço. Quem tem medo de desagradar, nunca vai liderar e nunca vai transformar de verdade. É uma das coisas que eu notei. Desagradar, fazer as pessoas saírem da zona de conforto, não é uma maldade sua. Entre o seu amigo e o bem comum está em primeiro lugar. Entre a amizade de um colega de cadeira e o interesse público está em primeiro lugar. Então isso que nós temos que ter enquanto papel de líder. Eu anotei uma coisa aqui, né, que é uma coisa que eu tenho dito para vocês e faz muito sentido para vocês que lideram. O poder público e os governos municipais estão passando por uma transformação. E nós somos uma geração privilegiada. Principalmente eu, que vou completar 50 anos. A primeira Copa do Mundo minha eu assisti na TV branca e preta. E hoje eu estou vivendo na era da inteligência artificial, e se Deus me permitir, eu vou ter mais 20 anos de vida ativa. Então eu vou passar por muita coisa ainda, e os servidores públicos também vão passar por isso. Então, a administração pública ela é responsável por tudo. Ela é responsável pela gestão do cemitério, ela é responsável pela gestão de resíduos sólidos, ela é responsável pelo saneamento básico, ela é responsável por tudo. Tudo que passa na cidade, pela drenagem, pela água, pela educação, pelo caderno, pela lâmpada que queima. Agora, ela é especialista em tudo? Ela não é. Ela não é especialista em tudo. Aí que está a grande transformação, que a iniciativa privada já viu isso há muitos anos atrás. E o poder público está mais lento para enxergar isso. Nós somos especialistas em cuidar de sepultura, de velório? Não somos. Então isso já foi terceirizado lá atrás. O que a gente tem que aprender agora é o quê? Cobrar resultado. Por isso que tem um processo licitatório. Cada dia mais, nós, que somos das atividades meio de uma prefeitura, nós temos que ficar especialistas em quê? Gestão de contratos, entregas de resultado, regulação. Isso que é o futuro da gestão pública. Agora, adianta a prefeitura querer montar uma usina fotovoltaica? Nós não temos especialidade disso, mas a iniciativa privada tem.
mas nós vamos ter que licitar, alguém que entrega o melhor produto pelo melhor preço, e qual que é o nosso papel? Fiscalizar, cobrar resultado. Então essa é a transformação que agora, nesse mundo de inteligência artificial, vai acontecer muito mais rápido do que nós imaginamos. É você treinar os seus líderes para as funções de contrato, de gestão de contrato, de regulação e de entrega de resultado. É para tudo, todas as informações que a gente tiver na mão, se ela tiver no papel, não vai servir mais para nada. Agora, se ela tiver dentro de um software, se ela tiver dentro de uma planilha Excel e tiver um BI, algum tipo de inteligência, serve para muita coisa. Então nós temos que ser disruptivo. Para alguns, esse assunto é novo, mas daqui a 5 anos esse assunto vai ficar velho. Então nós temos que, através dos dados que a gente tem, trazer ferramentas de gestão para a gente melhorar a nossa qualidade de liderança. E para finalizar, pessoal, eu quero falar 2 minutinhos sobre a cultura do cuidado. Eu disse que a educação, nós entramos e tivemos que, nos primeiros 90 dias, só cuidar para que as escolas pudessem funcionar. Porque não tinha mais o que fazer. Não daria para pintar ela porque tinha goteira. Não dava para fazer porque tinha telhado caindo, não tinha fio, não tinha ar. Então, primeiro, nós temos que fazer tudo funcionar. Depois que nós vamos fazer tudo funcionar, nós temos que fazer aquilo que está funcionando ficar funcional e bonito. O que adianta eu fazer uma obra nova se aquela que eu fiz há 20 anos atrás está quebrada, suja, depedrada, o ambiente de trabalho está ruim e as pessoas que frequentam aquele ambiente também estão ruim? Então, primeiro nós precisamos cuidar daquilo que nós já temos, daquilo que nós já gastamos, daquilo que nós já investimos e recuperar, para depois a gente fazer algo novo. Senão fica igual a nossa casa quando a gente não tem planejamento. A gente vai fazendo puxadinho para frente, a hora que a gente vê a sala está abandonada, caindo aos pedaços, sem pintar, e a sala onde você recebe as visitas está bonita. Então daqui para frente nós temos que olhar para o nosso ambiente de trabalho. Ele está adequado? É isso que nós temos que nos questionar. E a gente tem que reservar uma boa parte do nosso orçamento de investimento para dar manutenção, para que nós podemos trabalhar no ambiente salubre e adequado, e para aqueles munícipes que frequentam aquele local público entender que está sendo bem cuidado. A gente precisa ir contra essa política do que porque é público pode ser ruim. Muito pelo contrário. Eu vou lá, é público. Eu vou no SUS, eu pago Unimed. Tudo que é público tem uma conotação de que é ruim. E nós precisamos fazer esse olhar interno, cobrar dos nossos ordenadores de despesa e fazer uma força-tarefa para a gente melhorar o ambiente e cuidar daquilo que nós já construímos. Antes de finalizar, agradecer mais uma vez aos vereadores, Flavinho, a todos que vieram aqui, que estão no dia a dia nos acompanhando. Agradecer ao Márcio, nosso vice-prefeito, pela parceria, por ter aceitado o desafio de cuidar da saúde do município, que não é um desafio simples e qualquer. Agradecer a Ana, minha esposa, toda a minha família, sempre do meu lado, me ajudando no dia a dia, todos os 13 secretários e todos vocês, diretores, chefes de setores, assessores, para que a gente possa estar comprometido em entregar o melhor para a população. Aqueles que não estiver feliz por algum motivo, abre o coração para a gente. Vai no RH, fala com o prefeito, fala com o chefe, alguma coisa tem que ser feita. Nós temos que fazer essa engrenagem funcionar, e quanto mais ela funcionar, mais vai dignificar o nosso trabalho, mais a gente vai deixar de legado e mais a população vai nos agradecer. Foram 100 dias de muito trabalho, de muita dedicação, de muita mudança comportamental, de muitas reuniões. E parabéns, Raquel, por ter liderado todo esse planejamento dos 100 dias. Parabéns antecipado pelo planejamento estratégico dos próximos meses. Agradeço à imprensa de estar aqui mais uma vez acompanhando essa prestação de contas, a todos os olimpienses que estão
nos acompanhando. E vou encerrar com 2 frases aqui, que eu anotei. Cada conquista nesses 100 dias tem o suor de uma equipe e a esperança de um povo. Olha que legal isso. Né? Eu fiquei 4 meses em campanha ouvindo as pessoas para construir um plano de governo, para mostrar que o meu plano de governo era exequível, que ia mudar a realidade de vida das pessoas. Aí eu entro na prefeitura, formo a minha equipe, que são vocês, e cada gota de suor nossa é a esperança de um povo. Vamos seguir juntos, porque cuidar de Olímpia é mais do que um dever, é a missão de toda a nossa vida. Olímpia é mais, quem ama Olímpia cuida. Muito obrigado. Qual que é a próxima parte? Agora a gente vai entregar os cadernos. Se você quiser, eu peço depois da entrega. Vamos entregar os cadernos primeiro. Bom, e agora, então, a gente dá sequência e o prefeito Geninho Zuliani fará a entrega do caderno de metas dos 100 dias aos secretários municipais. Esse material representa o compromisso e a responsabilidade de cada equipe nos resultados estratégicos do trabalho da gestão. Eu vou convidar, então, um por um, os secretários para subirem aqui, e eu peço que, ao receberem, permaneçam para depois a gente fazer uma foto com todo mundo junto aqui, tá bom? Inicio, então, chamando a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Ana Cláudia Casseb Finato Zuliani, para receber. Também será entregue o caderno ao vice-prefeito e secretário municipal de saúde, Dr. Márcio Ikegami, que já recebe agora das mãos do prefeito Geninho Zuliani o seu caderno de metas. Agora sim será entregue à primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Cláudia Zuliani. Também, agora convido ao centro do palco para receber o seu caderno a secretária da Casa Civil, Raquel Crepaldi Righetti. Convido a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Edna Marques da Silva, para receber também o seu caderno. A secretária de Cultura e Defesa do Folclore também, a Priscila Foreste, já na sequência para receber o seu caderno. Material que representa o trabalho árduo ao longo desse tempo. A secretária de Educação, Jéssica Maria dos Santos, também, por favor, já pode se posicionar para receber. Agora também convido o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, José Roberto Pimenta. José Cocão. Convido também o secretário de Governo e Relações Institucionais, o Cláudio Ferreira da Silva. O secretário de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável, Wilson França Prado. Também convido para subir aqui ao palco, já se posicionar para receber o seu caderno, o secretário de Obras, Engenharia e Infraestrutura, Leandro Galina. Também convido ao palco o secretário de Planejamento e Finanças, o Kleber José Cisoto. Também convido o secretário de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, Vinícius Opelari. Também peço para que suba ao palco o secretário de Turismo, Beto Puccini. E agora também o secretário de Zeladoria e Meio Ambiente, João Paulo Morelli. E também convido o controlador-geral do município, Guilherme Guimarães.
Aguardando agora a entrega dos cadernos. Lembrando que também vai receber das mãos do prefeito Geninho Zuliani o exemplar do caderno de metas, o presidente da Câmara Municipal, o Flávio Olmos, em nome de todos os vereadores. Também convido, representando o secretário de administração, o Max Mena, que não pôde estar presente, o João Luiz. E aí logo. Tá, e só para lembrar que esse caderno que está sendo entregue, impresso aos secretários, né, também aos vereadores, depois vai ser disponibilizado para todos vocês, uma forma de e-book, para que vocês também tenham acesso, já que todos participaram desse processo, participaram das reuniões, colaboraram também para a criação desse material. Então, depois todo mundo vai ter acesso, a gente vai fornecer o link para vocês baixarem o e-book também com esse exemplar. E agora, pausa para a foto oficial, então. Agora, isso. Depois o Daniel vai fazer aquele selfie contigo. Tá. Só um minutinho, então. O prefeito Geninho vai fazer uso da palavra novamente. Pessoal, para encerrar o evento, nós preparamos um vídeo. Está no jeito aí, Magal? Tem esse vídeo, enquanto os secretários descem no palco, que é para simbolizar um pouco de quando uma ideia é lançada e é comprada e o líder consegue fazer com que todos comprem essa ideia, que ela é contaminada por todo mundo, as grandes ideias da vida acontecem. Então, nossa equipe de comunicação preparou esse vídeo como forma de simbolizar um pouco a nossa cidade, esse momento de transformação que Olímpia vive. E assim que o vídeo terminar, o evento está encerrado. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Loucos, tópicos ou idealistas? Nada disso. Vamos falar de realizadores. Em 5500 a.C., cercado por grandes desertos, sem perspectivas de desenvolvimento, descobriu-se com o rio Nilo condições férteis para a agricultura. E ali surgia uma das civilizações mais duradouras e avançadas da história, consolidada pelo faraó Menes em 3200 a.C., marcando o início do período dinástico. Em 1905, em uma região árida no meio do deserto de Nevada e habitada por indígenas, com uma localização estratégica e fontes de águas naturais, Benjamin Siegel investiu na construção do famoso hotel cassino Flamingo, ajudando a transformar Las Vegas em um dos principais destinos turísticos do mundo, com seus cassinos, hotéis luxuosos e entretenimento extravagante. Dubai era apenas um pequeno porto de comércio e pesca. Em 1958, o líder visionário, Sheikh Rashid bin Saed Al Maktoum, com a descoberta do petróleo, Dubai deu início ao desenvolvimento estratégico da cidade, investindo em infraestrutura e diversificação econômica, e na década de 90, projetos ambiciosos como Burj Khalifa
e Palma Jumeirah transformaram Dubai em um centro global de negócios e turismo. No Brasil, apesar de parecer um desafio criar uma capital no meio do Cerrado, durante o governo de Juscelino Kubitschek, em 1960, Brasília foi projetada e construída para se tornar a sede do governo brasileiro. Hoje é um exemplo de urbanismo moderno e um importante centro político e cultural do país. Em outubro de 1971, Walt Disney criou uma fábrica de sonhos e magias, a Disney World, na cidade de Orlando. Uma cidade relativamente pequena que atrai mais de 50 milhões de visitantes do mundo inteiro para este complexo de parques temáticos, mudando totalmente a dinâmica da região, se transformando em um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Bem pertinho da gente, tem uma história fascinante que começou na década de 1950, com a descoberta de águas termais. Em 1987, Benito Benatti, unindo pessoas e talentos, transformou um clube com piscinas de águas quentes e no atual Termas dos Laranjais, um dos parques aquáticos mais visitados do mundo, que desempenha um papel importante no desenvolvimento turístico da região. Olímpia agora se transforma, e essa nova história está sendo escrita por pessoas determinadas que acreditam e trabalham para construir um futuro promissor para a cidade, para todas as famílias olimpienses. O sucesso não caminha sozinho. É preciso de apoio e confiança. Muito obrigado a todos. Também pelas da Estância Turística de Olímpia.